Se tivesse arma na mão do cidadão criminoso, o ficaria bandido intimidado. não teme a vítima porque sabe que ela não está armada. E ele teme a polícia que está armada. Isto é, nos confrontos que a gente tem no dia a dia em relação às forças policiais. Aí já visto aquilo que o Zé Vicente mencionou, quanto, por exemplo, ao evento agora, lá na Rocinha. Ora, por isso acabou ali, isto é, deixa-se no dia a dia de se enfrentar, né, a polícia só porque se sabe que ela está armada. Será que se, ao enfrentar alguém que está preparado para aquilo, que é um policial, né, seja civil ou militar, e não há esse tipo de assustamento, imagine eu, né, que não sou alguém que no dia a dia, só porque ele imagina que eu estou com uma arma, aí ele não vai fazê-lo. Se ele não deixa de fazê-lo com quem está já armado no dia a dia, por isso, eu não acho que eu esteja exclusivamente certo, mas eu quero mais argumentos ainda a favor desse armamento. E olha que eu estou desarmado para pensar isso. Eu, Cortella, me sentiria melhor com uma arma em casa? Talvez. Será que eu me sentiria mais poderoso se eu tivesse, né, uma pistola, um rifle? Né? Talvez. Mas o que faria eu com ela numa situação em que, por exemplo, numa perspectiva de uma invasão, né, em que eu não tivesse noção de onde viriam as pessoas, se fosse mais de um, né? Se eu tiver uma capacidade de comunicação veloz com as forças de segurança, com a polícia, isso é muito mais eficaz do que eu sair correndo para buscar meu revólver na gaveta, né, para eu poder enfrentar pessoas que eu não sei de onde estão vindo, como elas são. Insisto, né, o modelo norte-americano ele é outro, inclusive porque é uma nação que esteve em guerra nos últimos 300 anos. São poucas as gerações em que na família a pessoa não diz assim, meu pai foi para a guerra do Vietnã, meu pai, claro, aquele que sobreviveu, meu pai lutou na guerra da Coreia, meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Por isso, o uso da arma, inclusive como cacife político, havia acusações em relação, por exemplo, né, ao George Bush filho, de que ele tinha tentado escapar das Forças Armadas. Até os governantes, eles têm uma elevação da sua condição, porque souberam um dia usar arma em defesa da pátria, ou logo que fosse. Por isso, acho que é uma formação, né, de outra natureza. Para aquilo que é autodefesa, ainda há uma discussão mais funda nisso. Se a arma na mão de alguém garantisse que ele ia ficar defendido no confronto entre bandidos, né, dentro de uma comunidade, em que uma comunidade quer tirar dali o outro, eles ficariam empatados. E o empate não dá. Os dois lados estão armados, né? E os dois lados não têm essa mesma condição. O confronto na Rocinha começou numa condição dessa. Nós vimos as imagens aqui no jornal das pessoas passando armadas. Mas o outro lado também estava armado, né? E aí teve que fazer uma pacificação chamando o exército, que está armado e que foi lá para organizar, para impedir a mortandade entre dois grupos que também estavam armados. Eu ainda tenho dúvida. Eu só quero fazer uma reflexão quase que de imaginação. Imagine se nós, brasileiras e brasileiros, pudéssemos ter armas, como é permitido na nação norte-americana, nos últimos 3 anos no Brasil, em que a cultura do ódio, ela veio à tona nas discussões políticas, nos debates sobre se você faz exposição em museu ou não, em que pessoas vão na porta de museu jogar pedra, né, em pessoas e funcionários. Pedra, né? Você imagine nas nossas discussões sobre se tira presidente, não tira, quem vai para a rua não vai. Se isso pudesse ser feito com gente armada, sem que isso fosse ilegal, talvez nós tivéssemos, infelizmente, aproveitando aqui uma parte aqui da área de economia, teríamos, infelizmente, um aumento da renda per capita, né? Pela diminuição da população. E eu faço blag com isso, porque é uma coisa séria, porque às vezes os argumentos eles esquecem que para você poder fazer um movimento desse é preciso também pacificar um pouco os espíritos, numa cultura do ódio, em que as pessoas se olham, não como adversários políticos, mas como inimigos, que olha a pessoa que não tem a tua religião como sendo infiel, que tem que ser degolado. Não olha a pessoa que tem a cor da pele diferente da tua como sendo uma outra pessoa, mas como sendo um menos. Eu acho que armas, elas só acrescentariam mais combustível a uma situação que agora já está muito séria, né?